Bom, vamos então adiante. E de fato, o conteúdo não foi fácil. Não foi fácil. É, Falar de religião, né? Falar de religião é muito sério. É muito sério. Nós, nós aqui do quem conhece o canal e quem conhece sobretudo a doutrina sabe, quem conhece sobretudo a doutrina, né? O riso é de desespero, né? O riso é de desespero. Agora, porque você veja bem, como é que você não vai rir diante de um negócio desse de tal de offshore? Como é que você não vai rir de um negócio desse? Ora, que história é essa de governo? Quer dizer, porque o cara falou o seguinte, o grande Bolsonaro, ele falou que se você tem a propriedade privada, se você não pode defender, que ele estava justificando o armamento. Ora, e ele disse o seguinte: se você não pode defender, se você não pode, então isso aqui não é, isso aqui é um comunismo, então nós vamos viver um comunismo aqui, tudo bem, né? Onde o Estado tem a propriedade onde o Estado tem a propriedade. Uma pessoa desavisada que não está acompanhando a doutrina, não está percebendo, portanto, as incongruências, os equívocos políticos, né, em torno da política científica, sobre esses fatos, sobre essas circunstâncias, essas peculiaridades, quer dizer, não consegue identificar a gravidade do problema, portanto, solucioná-lo. Agora, quando você passa a prestar atenção neles, você se dá conta. Porque, por exemplo, você fala em offshore, né? Ora, meu Deus. Ora, meu Deus. Se ela está lá, ela existe dentro do capitalismo, ela é, não sei, uma espécie de Las Vegas, uma Las Vegas diferenciada. Bom, o fato é que está lá. A lei do Brasil não impede que isso aconteça, né? Existem algumas proibições, mas muito tímidas, né? Onde fala que aquele que está ocupando um alto cargo, né, do governo, seja em qualquer das instâncias de poderes, né, ela não pode lidar, não pode movimentar, né, ela não pode ser, em última análise, um investidor, né, um especulador, alguém que se beneficia, enfim, do dinheiro em função de de qualquer coisa que possa acontecer, né, modificar o cenário político-econômico, né, sobretudo econômico, né. Bom, agora, meu Deus, se a lei está permitindo, o que é preciso entender é que a gente não tem que criticar o homem que está fazendo isso daí, não, porque, claro, isso aí é claro que faltou a moralidade dele ali, mas você no lugar teria feito diferente. A grande questão é essa. Quer dizer, fazer diferente, portanto, é você procurá-lo, né? A fim de vocês dois tratarem disso juntos, né? Sem a acusação dele, sem a incriminação, né? Mas uma forma de juntos solucionar aquele problema a partir dali. Se você quer tanta transformação disso e ele precisa de uma chance para se redimir, que ele seja chamado e a pena dele seja, portanto, se houver qualquer tipo de sanção, que seja a obrigação de reverter os seus esforços, não necessariamente os econômicos, mas aqueles da honra, né? Porque a pessoa também tem que ser chamada, né, a declarar se ela quer, se ela é patriota ou não, né? Porque a gente vê às vezes muita gente falando que é patriota, mas de patriotismo, de atos de patrióticos, a gente não vê nada, né? Então, o que adianta a alcunha, né? Do que adianta a designação se você não cumpre ali o papel, né?
O patriota jamais vai ameaçar deixar o seu país, né? Jamais vai sujeitar que ele entre numa guerra muito grande, ele vai sempre procurar uma solução mais saudável, menos traumática para a sua gente, né? Apesar de qualquer situação, de qualquer ponto que tenha chegado, né? Exceto diante de de um ataque, bom, é, é, eu acho que um ataque extra, deixa eu completar, né? Porque às vezes, a gente sabe que às vezes guerras são causadas, a gente geralmente até já vê isso no cinema, né? Quando você vê ali um efeito borboleta, aquela coisa toda. Aí o sujeito dá um tapa, joga uma latinha assim no meio uma latinha no meio da confusão, que tá ali todo mundo segurando para não entrar em guerra. Aí você joga uma latinha e vira um escarcéu danado. Quer dizer, isso aí é claro que nós não estamos nisso daí. É evidente que não estamos. O mundo, o mundo pode até estar, no Brasil não. O mundo, por outras partes do mundo podem estar, o Brasil não. O Brasil não. O Brasil não. O Brasil tem se aturado, os homens têm melhorado o seu jeito de fazer política, apesar de qualquer crítica que possa cair ou recair sobre isso daqui que eu estou dizendo. Mas é porque a gente não esquece que no passado era pior. No passado era pior. Agora, vocês vejam bem, como é que a gente vai querer repetir a história do passado? Lógico que não. Ninguém está querendo isso não. Então, a questão toda é essa, né? O, 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 o Código de Conduta da Alta Administração Federal, né? Tem um inciso lá, tem um item dele lá, uma cláusulazinha, uma lei, uma normazinha, né? Uma determinaçãozinha que diz o seguinte: aquele que ocupe o Código de Conduta da Alta Ordem, da Alta Administração Federal, né? Proíbe aqueles homens que ocupem cargos da cúpula, né, do governo, sejam elas, seja de quaisquer dos poderes, né, e de quaisquer instituições. Ora, então fica claro, né, que esse código de conduta aí proíbe, né, veda, portanto, né, esses homens de terem esses investimentos, mas ora, eu tinha, mas aí depois ficou parado e eu não mexi mais, quer dizer, ora, mas também vocês querem o que então? Que o cara, vocês querem que o cara não pode, ele também tá, ele é um economista, ele estuda, ele é um economista, ele está exercendo, ele está cumprindo o juramento de honra dele, que foi capitalizar o tempo todo, enriquecer e vencer no sistema. Esse sistema que está aí, que não tem jeito, torna as pessoas inimigas uma das outras, né? Porque não há limites para o capitalismo, né? O mundo acaba por destruir-se a si mesmo, né? Em função dessas falsas, né? Dessas pseudo regras, pseudo normas existentes no mundo, né? O mundo sempre funcionou assim, esse movimento constante do aumento de direitos, do alargamento de direitos, né? Foi sempre assim, foi sempre crítico. Foi sempre dessa maneira. E no final, sempre sempre a direita, né? Sempre a direita, que era conservadora, que empreendia as revoluções, porque, na verdade, quando ela fazia isso, ela acabou, por exemplo, no último quadrante do tempo da humanidade, você veja bem que a burguesia, que não tinha direitos, né, senão aqueles econômicos, né, começou a ter privilégios, né, regalias em função desse poder econômico. E o poder de compra e o poder de compra e de construção efetiva do mundo dessas pessoas, que foram quem? Foram os primeiros as manufaturas, os primeiros artesãos, né, as primeiras manufaturas e posteriormente com as primeiras produções, né,
Esses homens aí é quem construíram o cenário da realidade, né? Então, até que eles se enriqueceram tanto que tiveram de reivindicar também controle sobre o mundo, né? Eles tomaram as rédeas do mundo, portanto, e essas rédeas estão em suas mãos desde essa ocasião. Agora as pessoas ficam aí se perguntando ainda se pensando que possivelmente os estados têm alguma importância nos destinos da nossa, não do nosso país, mas do nosso planeta Terra. É claro que não. É preciso fazer, como o Olavo de Carvalho falou, e transcender a ele. Ele disse: ora, política tem que ser pensada mundialmente. E transcendendo a ele, portanto, com a doutrina hegeliana, você tem que política hoje no mundo deve ser pensada intergalacticamente. Isso por uma loucura, um ato de devaneio, uma espécie de algo onírico, né? Quer dizer, próprio dos sonhos, quer dizer, ora, por uma questão de cautela, talvez, por uma questão de comparação, né? A fim de perceber o próprio teor das nossas convicções, quer dizer, você aí então é desafiado a investigar as próprias convicções, né? Aquelas que supostamente eram as suas políticas, né? Que sentimentos são os seus, afinal de contas? Que sentimentos políticos e espirituais e humanos você tem? Quer dizer, do fundo do seu coração, quem são os deuses a quem você se dobra? É o seu pai? É um Deus que veio de uma fábula através de um texto muito antigo? Afinal de contas, a sua raça? Essa quem deve ser transformada em Deus? Assim fizeram os serguianos. Nasceu, portanto, um ser que é filho dos pais, é um filho que veio de 3 pais diferentes. Então, portanto, são 3 os pais daquele serguiano que foi gerado, a quem foi dada a luz. Ele veio de 2 seres de uma espécie e de mais um terceiro de uma outra espécie, né? Porque eles passaram a adorar a raça. E essa raça veio deles mesmos, foi a criação deles, foi o embrião que eles criaram, né? Porque eles pensaram o seguinte: ora, não faz nenhum sentido nós projetarmos um ser biológico que seja excelente nos seus componentes materiais. É preciso dar a ele, instituí-lo de uma predisposição intelectual muito grande e muito nobre, a fim de que ele possa efetivamente exercitar os seus mecanismos materiais ou físicos, né? Ou seja, em última análise, o seu próprio corpo, né? E foi isso que aconteceu. Essa é a fábula lá dos serguianos, né? Você tem então a criação, né, de uma semente, né, a produção de uma semente. Aí você diz o seguinte: ora, mas isso é irrealizável. Ora, sim, mas nem por isso deixa de ser um norte ou uma direção. As pessoas acham que a filosofia ou a utopia são inúteis, mas elas não são. Bom, agora, fora todo isso aí, fora todo esse discurso aí, todas essas bobagens que nós temos dito aí, o que está em jogo realmente aqui é a reivindicação serguiana acerca da forma correta, né, da forma corrigida de apuração das vontades humanas, né? Você faz isso através de um sistema qualquer que seja, né, sim, tecnológico, né,
e você tem que contar desculpem, com a participação efetiva portanto, dessas, dessas duas coisas, né? A gente, a gente procura mostrar, então, como se dá aí uma passagem, né? Inovando, inclusive, no universo das utopias. E até então as utopias não tinham, né, ou não possuíam uma descrição, né, da transição dos mundos. Tá? Bom, agora nós vamos ver o seguinte. O Exterminador do Futuro é isso, né? É um pouco isso. Você vê que a coisa vai muito além do poder dos seres humanos, né? E não só dos seres humanos, quaisquer seres biológicos, né? A sua derrota para os seres não orgânicos, né? Por assim dizer, quer dizer, máquinas, né? Em última análise, seres que foram criados em última análise artificialmente, né? Porque você pode ter seres que foram biológicos, né? Fisiológicos, né? Orgânicos, tem carne e osso, e que funções biológicas, né? Naturais, que evoluem naturalmente, e seres que foram criados, que também têm pele, carne e osso, e foram criados geneticamente. Isso daí é uma possibilidade mais do que necessária de cogitar. Se você não é capaz de fazer essa cogitação, realmente você é uma espécie de extremista da religião. Você é uma espécie de... Enfim. Lembrando que não há nenhuma crítica real. Todas são críticas da filosofia. Né? São críticas da filosofia. Agora, por que ninguém fala aí no Brasil? Por que ninguém fala aí no Brasil? O Sergiano vai chegar à presidência dessa nação. Vai haver o domínio, o governo de um sergiano sobre a terra ainda. Porém, que ele consegue isso de uma forma tão inusitada, porque parece que hoje você falar você de repente colocar numa bandeira, né? Transformar isso num símbolo e estampar isso no peito e dizer que vai ser o grande instituidor do imposto sobre grandes fortunas, aí você possivelmente vai chegar à presidência desse país. Ora, eu não entendo por que neste planeta os seres escreveram no seu programa de diretrizes, né? E mais, no seu programa de normas, de princípios e regras, né? O acordo final, o acordo tratado entre todos os cidadãos, pelo menos supostamente, quer dizer, aquele acordo que vigeria e regeria, portanto, o seu modo de viver e pensar, né? E, na última análise, de agir. Bom, é curioso como que esse documento tem lá uma cláusulazinha que diz que nós iremos, essa cláusulazinha, essa normazinha, essa pretensãozinha, significa que eles estão dizendo, olha, não vamos fazer agora, mas nós queremos fazer o mais rápido possível a instituição desse imposto. A gente precisa ver isso daí. Isso foi combinado, eles lá atrás eles pensaram, ó, nós não vamos fazer agora, mas isso aí nós vamos fazer em seguida, porque nós temos outras prioridades. Então vamos fazer. Ora, no início a concepção era de um Estado mais homogêneo, não tão desigual. Agora, isso tudo aí já naquela ocasião era uma conquista tremenda, um progressismo enorme, né? Aí você fala que esse sujeito, às vezes, um homem de direita, que está defendendo esse progressismo, como é que você vai definir ele? Ele é comunista?
Ou ele é capitalista? O que que ele é, afinal de contas? Ora, é simples. É o que a gente falou, a gente tem falado aí, um erro no discurso do Bolsonaro. Ele estava novinho ainda, eu acho que ele já mudou isso. Eu não vejo, ele tem visto ele falar, ouvido falar sobre propriedade privada, mas gostaria para saber como ele agora vê a propriedade privada. Finalmente explicar, porque a gente não entendia o que ele pensava sobre a propriedade privada. Agora a gente quer entender. Bom, ele de cabelinho assim, aquele cabelinho, né, com voltinho assim, novinho. Aí ele falou o seguinte: se não tem propriedade privada, então pode fechar. E isso aqui é uma Cuba, enfim, uma União Soviética, enfim. Bom, ora, se ele falou isso daí, a propriedade privada a que ele estava se referindo era evidentemente aquela propriedade privada dos meios de produção. Porém, ele estava falando das armas, mas as armas ele estava defendendo para todo mundo, mesmo para aqueles que estavam defendendo apenas a sua propriedade privada, que é a propriedade privada exclusiva, não aquela dos meios de produção. É aquela propriedade exclusiva, que em última análise, né? No limite, né? Como diria o grande Paulo Giraldelli, lembrando aí, eu assisti muito Giraldelli. Eu bebi muito na fonte do Giraldelli. Eu tenho um certo receio de falar isso hoje em dia, mas não posso, né, ser injusto, né? Porque o Paulo, não sei, o Paulo não evoluiu. Mas enfim, o pensamento dele não evoluiu. Ele foi uma vez ficou bravo porque chamei ele de professor. Ele falou: não, sou professor, não, sou filósofo. Mas eu não encontrei ainda a doutrina giraldelista, né? Uma utopia giraldelista. Eu preciso ver gostaria de ver se foi produzido, porque ele está sumido, eu não tenho visto. Eu perdi o contato com esse planeta. Então eu não sei se ele escreveu aí uma utopia, tá? Mas ele diria no limite, agora até esqueci o que significa no limite. Essa coisa aí, né, de essa coisa que a gente tem aí do. Deixa eu ver se eu consigo emendar isso aqui em alguma coisa. Isso tudo aí significa isso que a gente está falando. Isso vem aqui para liberalismo político, já aconteceu, o econômico, o social, o moral, o religioso, o do tempo, até do tempo nós empreendemos o relativismo, nós acabamos com o relativismo, acabamos imaginativamente, né? Do ponto de vista técnico ainda não, mas provavelmente isso aí é uma coisa que estão construindo. Ora, é a mesma coisa quando a gente fala, olha, estão construindo aí se eu disser para vocês agora que estão construindo aí um gerador de energia que vai vai solucionar todo o problema de energia do mundo e tem previsão para construção, para o término da construção em 2025, você vai dizer que se você for um negacionista, se você for um negacionista, portanto, se você for um negacionista, é claro que você vai negar. Você vai negar que isso está acontecendo, que isso pode ser real. Mas ninguém imaginava que essas coisas todas que estão aí, toda essa tecnologia que nos cerca, pudesse ter surgido. Ninguém imaginava que há 5, 10 anos atrás nós pudéssemos imaginar que seria capaz a sua criação, né? Agora, você veja bem, é aquela coisa, né? Aí fica aquela briga da máquina com a vida senciente, né? Fica aquela coisa da máquina com a vida senciente. Mas isso aí nós estávamos dizendo, né? Nem o pior. O pior é quando você tem a. Porque se o mundo tiver, seja vida senciente ou seja máquina, mas se ele estiver movimentando, né? A máquina também tem uma espécie de sentimento. O sentimento da máquina é diferente do nosso, né? A máquina, quando ela funciona, ela é movida por energia.
essa energia, é, essa energia no final das contas, ela é a base do universo, né? Então, não tem como também fazer essa. Seria até imaturo da nossa parte dizer que seria, né, estaríamos enaltecendo demais essa capacidade que nós temos de julgar que nós sentimos, né, a despeito das máquinas que talvez não sentissem, a despeito de uma pedra, por exemplo, que não sente nada. Quer dizer, só sendo pedra para saber, né? Então, essas suposições vão tomando conta do nosso universo. E é preciso transmutá-las, né? Essa transmutação aí, esse empreendimento filosófico que promovem os serguianos. Porque ele alia uma série de doutrinas. Isso tudo são temas que estão ligados às religiões, à estética, à arte, à política, à metafísica, à ontologia, à cosmologia, à sociologia, ao direito, às religiões, novamente, aos mitos, né? Enfim, todos os aspectos da vida humana. Todos, né? Todos eles. Agora, eu acho que ficou claro o que nós dissemos no último bloco. Tudo é possível. Tudo é possível. Ora, no mundo onde tudo é possível, a metáfora do barco é essa, que vai remando dentro de uma existência inimaginável, né, que só aparentemente já significa algo que nos parece ser infinito, né? Imagina se nós conseguíssemos efetivamente descobrir o que tudo isso significa. Agora, nós vamos fazer igual o Garcia está falando, a gente não vai ter certeza de nada, então a gente vai viver sempre questionando enfim, sem perceber um pouco que a vida também não é só questionar, ela também é viver. Quer dizer, as pessoas às vezes elas julgam que deveriam cumprir um papel político e às vezes elas se desanimam pela suposta dificuldade do cumprimento dessa obrigação, porque acham às vezes que isso aí será um mandato vitalício. Não, o povo tem que se manifestar, o povo, significando a totalidade das pessoas, tem que se manifestar durante um determinado tempo, com todas as suas forças, né? E não no sentido de usá-las fisicamente, mas no sentido de questioná-las espiritual e intelectualmente. E aí, quando você percebe isso, você vê, portanto, que, em primeiro lugar, né, no mundo não há a manifestação verdadeira dessas pessoas. As pessoas no mundo, elas são perguntadas, na maior parte do mundo, no Ocidente, elas são perguntadas, no Ocidente, em grande parte do Oriente, elas são perguntadas se desejam votar neste ou naquele partido, ou neste ou naquele representante. E isso significa que elas já praticamente um contrato de adesão, né? Lembrando que o verdadeiro contrato é aquele que foi feito no passado, né? E aí você tem que há muitos países onde esses contratos foram bem travados e a população vive bem. E a população vive bem, né? E há uma grande parte de países, né? Não é a maioria, não são a maioria, mas a grande maioria, uma grande parte de países no mundo, né? Geralmente esses países estão ali na Europa, uma parte deles, né? E você tem uma vida onde as pessoas, de modo geral, elas vivem relativamente bem, né? Não há uma desigualdade muitíssimo grande, né? Muitíssimo grande. E, e aí você tem que considerar que essas pessoas, na verdade, elas não podem ser um exemplo, né? Elas não podem ser a prova de que o mundo tem saída com um determinado sistema, seja ele qual for. Porque, na verdade, a análise tem que ser global, né?
como é que está vivendo, afinal de contas, o ser humano. As pessoas falam, olha, na Inglaterra o cara vive tanto assim, olha, aqui é tanto assim, eu não sei. Que tolice, né? Porque o importante é o bem-estar da humanidade. Da humanidade. É, falamos aí, eu vou encerrando, nós estamos com 30, talvez nós vamos até 45, tá bom? É, então é isso, tá? Quando perguntar, essa foi a grande pergunta, né? A pergunta do século, né? A pergunta da década, né? Do início desse século, dessa década, né? Década de 2021, né? Quer dizer, 2020, né? Década de 2020, quer dizer, é, você veja bem, historicamente, né? Então você pergunta, olha, o que é ser progressista e o que é ser conservador? Historicamente é uma coisa, né? Agora, geracionalmente é outra, né? É outra coisa. É, a, essa coisa aí do Alexandre Garcia, falar tanto na incerteza, ele tem. Eu não sei, ele foi muito expressivo na incerteza e ele esqueceu um pouco que a ciência é só uma ala aí, essa ala da incerteza, da ciência, é uma ala pequena, que é importante, de suma importância, essa que conversa, inclusive, com os serguianos, com os alienígenas do passado, com as religiões, em última análise. São elas. Essas categorias aí são, mas elas não são todas da ciência. A ciência tem uma parte que é a parte dogmática, a parte da consolidação dos saberes. É aí o ser humano, ele está, pense numa esfera densa e pense numa agulha perfurando essa esfera. Quer dizer, essa ponta dessa agulha, que imagine agora que pode, às vezes, curvar-se, fazer curva, voltar-se para dentro, voltar-se no mesmo caminho, enfim, ir para o centro, ir para uma belá, enfim. E essa é a chama, né, da Kundalini aí, que eles falam, a faísca, né, a faísca divina. Essa é a faísca divina, né? Essa é a faísca divina, porque o centro, né, os seres estão voltados sempre para o centro, que é essa faísca, né? E o universo está em constante modificação. Então, meu amigo, você faz tudo o que sua imaginação quiser. A liberdade que existe de expressão deveria ser essa daí, deveria ser explicada, né? A liberdade concedida dos seres é essa. Agora, é preciso impor um limite nessa liberdade, como em qualquer outra liberdade. Ela não pode ser absoluta. Você tem que impor um limite e esse limite parece ser razoável na medida em que você estabelece que, se por acaso o mundo que você idealizou não foi aquele mundo que a maioria idealizou, né? Então você deve pensar o seguinte: ora, é preciso compreender o outro lado. Vamos ver qual foi esse mundo proposto. E aí, dentro dele, você então, portanto, faz uma renovação dos seus votos. Você tem uma segunda chance de votação para aqueles que não aderiram no primeiro turno àquele presidente. É assim, é uma técnica legislativa, notadamente eleitoral, muito providencial, né? Então você dá uma segunda chance para essas pessoas, né? E aí sim, se ainda assim aquelas que persistiram, a maior parte certamente vai mudar, modificar o seu voto. Aquela parte que não modificar, ela terá ainda, dependendo do percentual dela, se for um percentual muito alto, muito significativo, vai haver um sistema híbrido de tratamento. Mas do contrário, se for pequeno, que geralmente é pequeno, ela vai ser absorvida num sistema paralelo, né? Absorvida no sentido de que ela vai ser respeitada para viver da forma como ela julgar dentro de um determinado prazo, e ela terá a oportunidade de migrar para esse outro mundo assim que ela o desejar, né? E aí a responsabilidade desses seres que estão empreendendo isso inclusive, e continua sendo, a responsabilidade sobre todos os seres,
Porque mesmo aqueles que estão vivendo lá, eles são parte da sua gente, né? Eles carregam o mesmo código genético que você. Quer dizer, por si só, ele deve ser um ser respeitadíssimo, né? Por si só, né? Esse é o código da raça. Quando você briga pela raça, você briga pelo bem-estar dela. Agora, você se dá conta que a necessidade de transformá-la muito constantemente, muito velozmente, acaba sendo prejudicial, né? Então, você, para o bem-estar dessa comunidade, você aprende a transitar sobre o universo, né, sobre a existência, de uma forma mais saudável, né, de uma forma mais harmoniosa. Essa harmonia é a harmonia do coletivismo de qualidade, né? Isso aí está dentro do texto de Sérgios. Está dentro do texto de Sérgios. Claro que o texto de Sérgios, como tenho dito, não importa, os sergianos não importam, o que importa é o sergianismo, né? Os sergianos não importam, o que importa é o sergianismo. O sergianismo é mais do que os sergianos. Os sergianos são um povo que tem a sua opção, tiveram a sua opção, construíram a sua vida, não permitiram que se voltasse no passado, né? Porque eles não deram à ciência todo esse poder, né? Quer dizer, no seu universo, no seu mundo, a ciência recebe o tempo todo a chancela do povo. O povo é a totalidade da humanidade, no caso da sergianidade deles, né? É o correspondente da nossa humanidade, né? Ser humano, ser sergiano, né? Agora, você veja bem, eles chegam a esse ponto, porque você tem aí a questão da predestinação e o controle, né? Porque olha, não interessa mais se vai ser uma máquina ou se vai ser algo artificial ou criado, ou natural ou artificial. Quer dizer, o que é preocupante é que o mundo vai ser reescrito, né? Vai ser reescrito permanentemente. E isso vai causar aí, talvez, um colapso, né? Um colapso no universo, né? O receio foi de um colapso no universo. Olha a situação dos caras. Às vezes, né? Nós aqui estamos com medo de um colapso na Terra, né? Agora você vê a dificuldade desses seres. Tem gente que acha que evoluir é fácil, né? Que a vida lá num castelo brilhante de flores e jardins bem cuidados, de água limpa, fresca. Continua havendo necessidade de tomada de decisões duras, né? Porém, você faz isso de uma forma mais confortável, né? Mais luxuosa, mais nobre, né? Mais tranquila, né? Mais harmoniosa. É um papel que a gente tem que cumprir, é esse de construir o tempo todo a realidade, né? Então, que seja feito então dessa forma zelosa, né? Agora, essa teoria da predestinação é isso daí. Os caras lá, o problema lá está sendo esse. Eles estão falando, não, o negócio aqui, o problema aqui é o tempo, porque vocês conseguem agora viajar, você está aqui. Aí depois você já está aqui no outro pedaço do universo. Você vai de uma galáxia para outra, num piscar de olhos. Quer dizer, o tempo se tornou absoluto para nós, né? Em se tornando absoluto, o que é que aconteceu? Isso foi o liberalismo do tempo, né? E como todo liberalismo, o que acaba causando? Né? É o progresso. Né? É o progresso. E o progresso, qual foi nesse sentido? Foi a opção dos seres por um coletivismo de qualidade. Ora, isso em Sérgios. Naqueles sistemas que empreenderem uma apuração de vontades justo, né? Se eles conseguirem aprimorar um sistema capaz de fazer isso, ora, eles terão o seu sistema, seja ele um sistema exclusivista ou individualista, o seu sistema irá funcionar naturalmente, né? Agora, em Sérgios não foi assim que ocorreu.
Agora, é importante o que aconteceu em Sérgios? Os sergianos são importantes? Não, exceto sobre um determinado ponto de vista de orientação. Agora, o que é importante é a vida sua, a vida terráquea, né? A vida minha. É a vida minha como filósofo. Isso são as palavras do Sorigo, né? As pessoas têm que entender esses recortes, né? É, agora, vocês vejam bem. É, se você implementa aí, portanto, um sistema coletivista, né, você institui lá no seu conjunto, né, unanimemente, quer dizer, você estabelece lá unanimemente que é, você não vai permitir que a ciência faça intervenções tão poderosas, né, que ela crie meios tão poderosos de transporte, né, de transição pelo tempo, né? Porque o mundo está se expandindo. Só que dentro dessa expansão do mundo, você tem os universos que são os plasmas, né, que são criados, que são os universos, as galáxias, né? São plasmas, né? Que também estão se expandindo. Só que elas estão se expandindo numa velocidade variada com relação a outros, porque há galáxias maiores e menores do que outras, que estão passando em pontos diferentes de umas das outras, então por isso elas têm reações diferentes. Então você vê que a gente tenta ressoar com o Big Bang, né, por assim dizer, com a faísca, em última análise, da Kundalini, né, que daquele ponto, daquela faísca que surge todo, semelhantemente ao que está dizendo que é o Big Bang, né? Então você vê depois que essas coisas vão ressoando dessa maneira, né? Por isso é que você tem às vezes uma dificuldade de comunicação, né? Você vê que a Enterprise lá no Star Trek, a Discovery entrou para dentro do futuro, mas caiu no outro lugar, que precisou de atingir ele com a dobra. Era tão longe. Mas caiu no presente. Caiu no futuro, né? No futuro, caiu no futuro. Agora, esse futuro é o mesmo lá do passado. Ele só na perspectiva dos viajantes é que ele estava longe demais. Que ao passar de um ponto para o outro, descobriram que haviam proibido, inclusive, isso daí. Olha, eles falaram, olha, você não, de onde você veio? Você não está sabendo que proibiram isso daí? Não, proibiram esses avanços aí no tempo, né? Essas viagens no tempo. Proibiram isso daí. Quer dizer, é óbvio, essa é uma proibição, é óbvia. Só que, apesar de ser uma proibição óbvia, ela é muito problemática, porque se você vive um mundo de corrupção, você sabe que isso aí será mais um insumo da corrupção, né? E da manutenção da desigualdade no mundo. Agora, se você implementa isso aí de modo diferente, né, criando tecnologia, não só tecnologia, mas sofisticação intelectual, aí você retira das utopias, né, esse código, né, é um código que está sendo lançado, e implanta ele nesses seres geneticamente modificados, né? Claro que os serguianos não são, eles vivem lá da forma mais natural possível, né? E a progenitude deles, por assim dizer, é uma progenitude muito tradicionalista, inclusive, né? Ela também se dá de forma sexuada, é um sistema muito tradicional. Porém, tem a participação de algumas tecnologias, né? Mas que não interferem em nada na criação dos seres. O sistema lá, eles têm um nível de progressão, né? Uma taxa muito pequena. Isso é um ritmo que é imposto e deliberado. Olha, nós vamos permitir que os seres evoluam. E as direções que a ciência toma lá, na verdade,
é a ciência quem é essa grande combatente, né, que vai à frente aí vai à frente da existência, criando a realidade com os seus materiais, né, com suas sabedorias. Os materiais que estão aí no mundo, né, são os materiais do mundo esses aí. É... Bom, eu acho que nós vamos encerrando aqui, tá certo? Prometemos um 45. Hoje não vamos ter a presença aí dos serguianos. Não achamos que... Bom, foi proveitoso, sim, né? Foi proveitosa, sim, nosso encontro. Foi sim, foi muito proveitosa. Quem disse nós paramos aqui no quem disse que a Terra é sua, né? Nós estamos tentando aí a incursão num planeta distante. Há vários planetas aí a serem visitados, né? Há o planeta dos Albertinos, né? Há o planeta aí dos Maiarinos, há o planeta aí dos enfim, há vários planetas aí a serem visitados, né? Agora, a grande pergunta da noite foi essa, né? Quer dizer, IGF, por que não instituíram o IGF ainda, meu Deus do céu? Você que não conhece o IGF, leia o que... Procure rapidamente, procure rapidamente na internet, pesquise, saiba o que é o IGF, descubra quando foi tratado esse acordo. É uma cláusula que tem um direito que está aí para você reivindicar, você que aí não tem grande fortuna. Ó, presta atenção, esse recadinho é para você que não tem grande fortuna. E não quer ter também, porque não há nenhuma promessa de grande enriquecimento aqui. O que há, talvez, é uma oportunidade de melhoria da diminuição da desigualdade econômica e financeira e uma melhoria direta nos impostos e, portanto, necessariamente na produção de serviços ofertados pelo Estado. Serviços de assistência? Não. Serviços de educação. Né? Serviços de educação. Educação. E a educação junto com a saúde, porque você pode investir em médicos, por exemplo, numa medicina mais do que especializada, melhor do que a que a gente já tem. Você está entendendo? Você pode investir em cientistas que vão receber doutrinas, né, possibilidades diversas, né? Eles vão trabalhar na criação de um mundo tecnologicamente melhor. Né? Você vai incumbi-los desde já de promover isso no seu trabalho, no seu desenvolvimento, porque o cientista é esse ser que você tem que deixar ali para melhorar o mundo, não para melhorar o mundo a sua maneira, né? O mundo a maneira que é melhor para ele mesmo, né? É o mundo da fluidez das coisas naturais, né? É a harmonia com o habitat, né? E não a sua destruição através da poluição, né? Quer dizer, é o aprendizado, sobretudo, de como lidar com o seu habitat, para poder, em seguida, poder se dar bem, né? E conviver bem com o seu igual. Né? É muito complicado, mas a aula de hoje foi boa. A aula de hoje foi boa. Né? Vamos então aí em busca do IGF, tá? Vamos em busca do IGF, tem que ser decretado, isso aí foi acordo, os ricos aí hoje os ricos de plantão que fizeram a sua fortuna depois da vigência dessa cláusula, eles foram abarcados, né? Aqueles que não tinham feito fortuna até então não foram abarcados, né? Ora, e os que já tinham as suas fortunas também não foram abarcados, né? Vão ser abarcados os que tiverem fortuna daqui para frente, né? Agora, esses que se enriquecerem daqui para frente, sobre eles vai ser imposto uma taxa, né? Uma taxa sobre grandes fortunas. Né? E aí o que é preciso fazer? Obviamente que é preciso você fechar o sistema aí das offshores. É preciso você falar, olha, não, esse país aqui não é bagunça, olha, vamos fechar. Agora vamos estender essa proibição, a ninguém mais será permitido esse tipo de prática, né? Porque você está jogando um dinheiro para fora. Afinal de contas, você quer viver no Brasil, você é brasileiro, mas
Então você quer especular, gerar riqueza, né? Você gera riqueza. Tudo bem, você está gastando aqui depois no país. Você pode dizer que está gastando aqui, mas isso não é o bastante. A verdade é que você está enriquecendo os bancos que vivem lá dos juros, que geralmente é o seu povo quem paga. Porque esses bancos estão todos ligados um no outro. Então, na verdade, o banco está te dando todos esses. Quando o dólar sobe, não é o banco lá que está te beneficiando, não, Guedes. Isso aí, será que político, economia humana, será que você entende isso? Claro que entende. Isso aí é o povo que está custeando aí todo esse aumento mundial aí dos alimentos, dos preços, né? Aí a gente fica se perguntando, será que isso aí é pro povo diminuir a sua procriação? Tá deixando o povo sem comida para eles pensar duas vezes antes de procriar? Quer dizer, a gente fica se perguntando, a gente passa essas coisas na cabeça da gente. Mas isso aí, se fosse o problema, né, ainda nós temos um problema maior aí de ambiente, porque estão dizendo que o alimento diminuiu foi por causa disso, das crises climáticas, né? Crises que foram atribuídas direta ou indiretamente ao homem, né? Quer dizer, o negócio é muito sério. Agora, esse IGF já é antigo, isso aí já era para ter sido instituído há muito tempo, isso aí não tem que ter conversa mais não. Isso aí tem que pegar uma pauta aí, qualquer hora aí, uma pautinha pequena aí, estabelecer ela e falar, nós vamos votar isso aqui rápido, que isso aqui isso é antigo. Isso é antigo. Isso imposição, está no papel, é documento, é uma cláusula importante, antiga, que foi pactuada no passado. Vamos cumprir ela, vamos cumpri-la, né? Quer dizer, mas aí qual que é a intenção aqui do legislador? Não é simplesmente gerar um imposto aqui medíocre, não é. É um imposto mais agressivo, por isso que ele é creditado, ele é debitado, o seu fato gerador se encontra, se debruça sobre as grandes fortunas, né? Se incide, né, sobre as grandes fortunas. Ora, porque as grandes fortunas, essas grandes fortunas se enriqueceram demais, né? Elas se enriqueceram demais. E esses donos, né, os possuidores dessas grandes fortunas sabem disso. Agora, eles não precisam de tudo isso daí, eles precisam de um país, né? O dinheiro deles já é maior do que o país deles, a nação deles, a história deles. Agora, eles vão ficar sem país? Onde eles vão comprar um país para eles? O dinheiro, não sei se vai dar para isso, né? Para comprar a sua nacionalidade, quer dizer, isso aí vai comprar a sua nacionalidade, quer dizer, então se vai comprar, é claro que você não tem amor, né? E se você não se importa com isso, deixa que isso aconteça, né? Vende a sua nacionalidade pelo seu dinheiro, quer dizer, aí você realmente não é tecnicamente um nacionalista, né? Um patriota, né? Agora, é isso aí. Falamos, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Os serguianos não vão aparecer hoje, é uma pena, né? Falamos bastante coisa. Muito bem, muito boa aula de hoje. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui com mais um Serguianos da Terra.